Olá, turma, vamos aqui iniciando mais uma aula de física, né? Posteriormente à nossa prova. Na prova eu cobri praticamente apenas essa parte de movimento, a questão da velocidade, como achar a velocidade, o deslocamento e o intervalo de tempo. Agora vamos dando continuidade. A gente vai começar a estudar alguns tipos de movimento. A gente já aprendeu a calcular velocidade, deslocamento e tempo, e vamos ver o primeiro movimento. É o chamado movimento retilíneo uniforme, ou simplesmente MRU. Traduzindo, movimento retilíneo uniforme. O que é esse movimento, pessoal? É um movimento em linha reta, onde a velocidade não muda. A velocidade é constante do começo ao fim do movimento. Por isso que se chama uniforme. Então, quando eu não tenho variação de velocidade, por exemplo, eu começo uma viagem com 60 km por hora, durante todo o percurso e até o fim eu continuei com 60 km por hora. Isso em linha reta. Então eu posso dizer que esse movimento foi um movimento uniforme, tá certo? É o primeiro movimento que a gente vai estudar na aula de hoje. Trouxe para aqui para relembrar como se calcula a velocidade média. Velocidade média é igual a deslocamento dividido pelo tempo. Ou eu posso manipular para achar deslocamento e tempo, tá certo? Trouxe aqui um exemplo. A distância entre cidade, né, de Triste e Alegre é de 300 km e foi feita em 5 horas. Com que velocidade? Pega 300 dividido por 5 e conta o valor de 60 km por hora, tá certo? Então vamos supor, se ele fez essa viagem em linha reta e durante toda a viagem manteve essa velocidade, eu digo que esse movimento foi retilíneo uniforme. Lembrando, pessoal, que na prova muita gente estava se confundindo em transformar unidades, tá? Cuidado! Se a distância está em quilômetro, o tempo tem que estar em hora e você tem que saber transformar. E se a distância está em metro, o tempo tem que estar em segundo e você tem que transformar. Tá certo? Vamos seguindo. A partir daí, aparece uma nova fórmula matemática para este movimento. Movimento retilíneo uniforme, chamada função horária da posição. Olhem só o nome, função horária da posição. Essa função, essa fórmula, vai me dar a posição do corpo em qualquer momento. Então vejam, aqui vai aparecer S igual a S0 mais V vezes T. Que palavras são essas, professor? Então vamos lá. S maiúsculo representa o que, pessoal? Posição. Quando eu tenho apenas o S, é a posição final. Igual S0, posição inicial, V de velocidade, T de tempo. Note que essa fórmula aqui, ela não surgiu do nada. Ela se derivou daquela fórmula que a gente já conhece. Manipulando isso aqui, eu chego a S igual a S0 mais V vezes T. Onde essa fórmula se chama função horária da posição e ela descreve um movimento retilíneo uniforme de qualquer corpo. Gravem bem essa fórmula, porque vocês vão usar bastante. Então vejam, S é igual a S0. Quem é S0? Posição inicial. Esse S número que vai vir aqui, logo depois da igualdade, é sempre a posição inicial. Mas, aí você vai multiplicar a velocidade vezes o tempo. Tá bom? Vamos ver um exemplo para ficar mais claro. Um corpo em movimento retilíneo uniforme apresenta a seguinte função. Tá aqui a função dele, ó. Posição final, S, né, é igual a 20 mais 3 vezes T. Considerando que os valores estão no Sistema Internacional de Unidades, né, metros por segundo, determine a posição do móvel no instante inicial do movimento. Ou seja, ele quer saber a posição inicial. Você não precisa fazer nenhuma conta. Se você entendeu a função, apenas olhando para a função você sabe a posição inicial. Então veja, a função desse movimento é S igual a 20 mais 3 vezes T. Pessoal, quem é a posição inicial? 20 metros. Professor, como é que você sabe disso? Olhem para cá. S é igual a 20. Esse número que vem aqui depois da igualdade, quem é? Olha para a fórmula. Posição inicial. Então, se aqui tem 20, quer dizer que a posição inicial dele é 20. Então, esse número que vem na frente sempre vai ser a posição inicial. Não está perguntando aqui, mas se eu perguntasse qual a velocidade desse corpo, olhando para a fórmula, eu sei. A fórmula não é 20 mais 3 vezes T. Quem é que está sempre multiplicando o T na fórmula? Não é o V? Se aqui eu tenho 3 vezes T, então 3 é a velocidade.
tá? Então vejam, apenas olhando para a função eu tirei duas informações, posição inicial e a velocidade. Aí o item A, ele quer a posição após 50 segundos, ou seja, ele quer a posição final. Então para mim saber isso, basta eu ir na função e onde tem T eu substituir por 50. Então vai ficar, ó, S é igual a 20 mais 3 vezes 50. Lembrando que eu sempre multiplico primeiro, eu sempre faço primeiro a multiplicação, 3 vezes 50, 150, mais 20, 170 metros. Então essa fórmula da função é extremamente rica em informações. Ela me dá a posição inicial, ela me dá a velocidade, e para me saber a posição final em qualquer tempo, basta eu ir lá no T e substituir o tempo que ele quer. Por exemplo, se ele estivesse pedindo a posição após 20 segundos, então onde tinha T eu ia colocar 20. Tá bom? Então, espero que tenha ficado claro, espero que tenha entendido. Vamos seguindo aqui. Gráficos. Gráficos também nos dá muitas informações. Olhando apenas para esse gráfico aqui, eu já sei que esse gráfico representa um movimento uniforme. Por quê? Vejam que eu tenho um gráfico, ó, velocidade pelo tempo. Note que o gráfico é uma linha reta, é um movimento constante. O tempo está passando, veja, o tempo está passando e a velocidade não muda, ela é constante. Então esse gráfico aqui, pessoal, é um gráfico do movimento retilíneo uniforme, tá certo? Se eu tiver essa reta aqui, claro, no gráfico, velocidade pelo tempo. Se eu tiver essa reta para cima ou para baixo, representa que a velocidade está aumentando ou diminuindo. Então isso aqui não é um movimento uniforme. Eu só tenho um movimento uniforme quando for uma linha reta. E eu tenho outros dois gráficos. Note que agora eu tenho espaço pelo tempo. Quando eu tenho uma reta crescente, pessoal, eu digo que o movimento é progressivo. Quando eu tenho uma reta decrescente, eu digo que o movimento é retrógrado. Tá certo? Vamos ver o que é isso. Note que aqui, ó, eu tenho uma estrada e eu tenho mesmo no meio o referencial. Para o meu lado direito, eu digo que o movimento é positivo. E para o meu lado esquerdo, eu digo que o movimento é negativo. Sempre. É como se fosse uma reta numérica na matemática. Tá certo? Então, quando eu fizer os cálculos e encontrar, né, posição final, ou posição inicial, ou velocidades positivas, quer dizer que ele está no sentido positivo. E eu digo que esse movimento é progressivo. A reta é para cima. Da mesma forma, se eu estiver fazendo as contas e encontrar lá a posição inicial, um número negativo, ou a velocidade, um número negativo, eu digo que o sentido é negativo, é como se ele estivesse voltando, e o movimento é retrógrado. Tá certo? Nessa seta aqui tá errado também, desculpa aí, pessoal. Para a direita é positivo e para a esquerda aqui é para ser retrógrado. Igual tá escrito aqui, ó. Retrógrado ou regressivo, é a mesma coisa. Tá bom? Então, pessoal, informações extremamente importantes. A função horária da posição, movimento progressivo ou movimento retrógrado, olhando pelo gráfico e olhando assim, e o gráfico do movimento uniforme, que é uma linha reta. Tá certo? Espero que tenham entendido, tenha ficado claro. Qualquer coisa eu volto o vídeo, reveja. Eu quero que vocês entendam essa função, os números que vem nela, tá certo? E vai ter uma atividade, qualquer dúvida pode entrar em contato. Tá bom? Ficamos por aqui, até a próxima.